Oração, a chave da vitória. A oração resolve todos os problemas. A oração resolve todos os problemas espirituais. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Vamos dar início a mais uma sequência de lições que compõem esse terceiro trimestre. Então, o tema geral da revista é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para nossos dias. Nós vamos então ministrar essa lição 1, que tem sobre o tema Daniel ora por um despertamento. Essa lição tem o textuário que segue: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe será em Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3, também no capítulo 6, versículo 10, também no capítulo 2, versículos de 17 a 19 e em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que passamos a ler agora. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 3. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Vamos agora ao capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora capítulo 2, versículos de 17 a 19. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o rosto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Agora Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel,
Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O objetivo geral da lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel. Quando foi levado cativo para a Babilônia, era ainda muito jovem. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Essa lição será ministrada em 3 capítulos. A seguir, capítulo 1, Daniel foi despertado para orar. Capítulo 2, a resposta às orações de Daniel. E capítulo 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, vamos ao capítulo 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele, Daniel, observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. No entanto, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança significativa. Assim, Daniel começou a orar e jejuar, e orou com perseverança. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto lhe dava condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. E ele, o Senhor, escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Aqui já cabe a gente fazer um comentário adicional, além do que está na revista. A Bíblia é clara em dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. E, além disso, diz outras coisas a respeito de Daniel que normalmente não é muito enfatizado. Por exemplo, Daniel era extremamente fiel a Deus. Isso vai ficar claro já no início do livro, quando acontece de ele e mais outras pessoas que foram com ele, quando ainda jovens, foram levados cativos, serem instados a comer dos manjares do rei, assim está descrito, né? Era uma comida típica que o rei considerava de melhor, porque considerava que Daniel e os seus próximos, depois a gente vai ver que se trata ali daqueles 3 hebreus que vão passar pela história da fornalha, de serem lançados na fornalha e sobreviverem, mas eles foram então orientados pelo rei a comer aquela comida, mas Daniel e esses que estavam próximos a ele conversaram com o eunuco do rei, Arioque, e disseram que eles preferiam não comer e comesse apenas frutas e legumes. E o eunuco, que era o encarregado desse negócio, chegou a ficar preocupado, mas ele concordou. Daniel disse que tudo ia dar certo, iam ficar todos bem, e assim Daniel fez, ou seja, Daniel não se contaminava. Então, quando eu falei a questão da oração, a oração é um fundamento do qual a gente não pode abrir mão. O cristão não pode abrir mão, não pode prescindir da oração. No entanto, fica claro no livro de Daniel, isso talvez a gente fale com mais vagar no decorrer da lição, mas às vezes não fala também, mas o ponto é que não é o êxito de Daniel não está apenas na oração. A oração é importante, é muito importante,
mas está também na obediência com que Daniel servia o seu Deus e dava testemunho do seu Deus. Isso é muito importante até nos versículos que a gente leu. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Justo, aí a gente iria para Romanos, né? Justificados pela fé, Romanos capítulo 5. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário esses dois fundamentos estarem presentes. Oração, e essa oração ser feita por pessoa que está bem diante de Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória por meio da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Coincidindo com um período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Aqui mais uma observação. É comum nosso Deus agir promovendo ondas de circunstâncias, de cenários, quando Ele quer fazer algo importante. O maior exemplo disso se dá na evolução do Império Romano, que se fortaleceu e estava muito forte por ocasião do nascimento de Jesus. Embora o Império Romano tenha sido a maior autoridade por ocasião da crucificação de Jesus, mas também é verdade, é importante a gente dizer que aquele evangelho primitivo, aquele evangelho do primeiro século, aquele evangelho dos primeiros que se chamaram cristãos, aquela primeira geração dos apóstolos, dos primeiros cristãos, o evangelho ele prosperou porque ele encontrou um caminho pavimentado, literalmente, ou seja, o Império Romano ele havia construído várias estradas que possibilitaram o caminho de cristãos dali de Jerusalém a diversos lugares para pregarem o Evangelho. Mais tarde, teve também a situação de Paulo. Nas cartas de Paulo fica muito claro que Paulo fez muitas viagens de navio. Mas essas estradas feitas pelo Império Romano foram muito importantes para o início do Evangelho. Uma outra grande onda, olha só, estamos falando de formas de Deus agir. Foram as grandes navegações ali no século XV. E os antecedentes também das grandes navegações, porque antes foram criados equipamentos de navegação. Naquele contexto ali também foi formada a maneira de escrever, ela se modificou bastante, ficou muito mais ágil, de tal forma que quando houve a Reforma Protestante em 1517, nós acabamos de celebrar aí 500 anos, né, da Reforma Protestante, acabamos há 3 anos atrás. Quando aconteceu a Reforma Protestante, então as grandes navegações já deixavam facilitado o caminho para saírem pessoas cristãs da Europa e trazerem o Evangelho para o continente das Américas. Inicialmente para a América do Norte, né? E depois de alguma forma chegou na América do Sul. Na América do Norte chegou primeiro o Evangelho protestante propriamente dito. Na América do Sul chegou com maior força o movimento católico romano. De qualquer forma, o cristianismo como um todo, que foi apresentado à América, ele se valeu daquelas grandes navegações. Então, olha só, uma grande onda que Deus fez. Vamos adiantar. Ainda falando nessa questão de ondas, da forma de Deus agir, nós que somos cristãos, esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E a
A Bíblia diz que todo olho o verá, todo olho verá o Senhor Jesus. Então, observa uma onda que Deus vai preparando para isso. A tecnologia, a facilidade de comunicação que passou a existir no mundo. Na metade do século passado, com a televisão. E agora, já na nossa realidade, a internet e cada vez mais eficiente, esse é o termo, a internet. Então, quando a Bíblia diz todo olho verá o Senhor, ora, hoje a gente tem internet e facilmente se transmite por lives, por exemplo, né, as coisas que estiverem acontecendo em qualquer parte do mundo. Esse vídeo aqui, ele pode ser feito, se for feito em forma de live, ele pode ser transmitido simultaneamente para, como diria na Bíblia, para os 4 cantos da Terra, né? Pode ser transmitido para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia e assim por diante. Então isso tudo são formas de Deus agir, aquela onda que vai pavimentar o caminho para o grande propósito do Senhor. Para quem não encontrou muita clareza, o grande propósito de Deus na época do Império Romano era o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande propósito de Deus que veio acontecer no século XVI foi a Reforma Protestante. E o grande acontecimento que está para acontecer agora em nossos dias, agora em nossa realidade, é a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo com poder e grande glória. Aleluia! Voltando a Daniel. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido, genro de Nabucodonosor. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus principais. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que todos dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A síntese desse capítulo 1 é que tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era por meio da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. Capítulo 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Abro aspas. Eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Fecho aspas. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Observa aí a questão da onda de Deus. Chegada do rei Ciro vira uma onda de Deus para Deus fazer acontecer um objetivo maior que ele já havia determinado. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Abro aspas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Fecho aspas. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada por meio do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, 4 eventos que estavam por acontecer. Número 1. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Número 2. Receberam permissão para reedificar o templo. Número 3. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Número 4. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Oh, glória! Síntese desse capítulo 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Capítulo 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender a realidade de Deus que ele antes ignorava. 2 informações de Ciro que encontramos nas Escrituras. Número 1. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: "Quem és, Senhor?" A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Segunda informação de Ciro que encontramos nas Escrituras. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. E por último, devemos considerar que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. A síntese do tópico 3 é: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Essa lição
E a maioria das lições nesse trimestre, ao contrário do que costuma acontecer, não trazem a parte final que tecnicamente chamamos de conclusão. Mesmo assim, nesse caso, a gente vai aqui elaborar uma conclusão para essa lição. Vamos então apresentar 4 ensinos dessa lição que certamente poderão ajudar no nosso entendimento numa forma de conclusão. Número 1. Ser descendente de poderosos é um talento que precisa ser exercido com reverência e temor ao Senhor. Por que eu estou falando isso? 2 reis poderosos na terra se encontraram. De um lado, Ciro, do outro lado, Belsazar. Belsazar, descendente de Nabucodonosor, neto de Nabucodonosor. E Ciro vinha de outra linhagem lá dos Medos. O ponto é que houve o combate, as tropas, o exército do rei Ciro derrotou as tropas de Belsazar, da Babilônia, e o rei Ciro passou a reinar e Belsazar acabou sendo morto, ou naquela mesma noite, né, que foi profetizada pelo profeta Daniel. Foi muito rápido, estava tendo a festa e Daniel profetizou: nessa noite seu reino será tirado. E foi naquela mesma noite. E Belsazar ou foi morto naquele combate, ou ele foi morto logo depois. Ambos são descendentes de reis poderosos, mas há uma diferença entre Ciro e Belsazar que fica claro na Bíblia. Belsazar, ele desrespeitou por completo o Deus de Israel. E isso fica claro quando ele fez aquele banquete, mandou que trouxesse os utensílios sagrados dos judeus que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém. Não precisava, foi uma falha. Mas Nabucodonosor trouxe e deixou lá no templo do seu Deus pagão. Mas ele não, ele trouxe para a festa, pegou os cálices que eram sagrados, material que era do templo, e passou a beber vinho naquele cálice. Ele profanou, o termo é esse, os utensílios sagrados. Assim procedeu Belsazar. De outro lado, o rei Ciro, que o venceu, diz aí a tradição que em algum momento os judeus ali, os sacerdotes, ou possivelmente mesmo até o próprio Daniel, a gente diz possivelmente porque isso não está com toda essa clareza nas escrituras, então a gente precisa falar com cuidado. Há uma separação entre o que está escrito e o que não está escrito. Então essa parte é uma conclusão, é uma tradição que a gente fala nesse sentido, que algum dos homens de Deus ali chegou para o rei Ciro quando ele venceu Belsazar, e disse para ele: olha, o profeta Isaías profetizou há 200 anos o seu nome como sendo o homem que haveria, chamando de servo do nosso Deus, do Deus Altíssimo, como seria o homem que haveria de libertar o povo de Israel para a reconstrução de seu templo. E, segundo essa tradição, o Ciro ficou, de certa forma, perturbado, pediu comprovação e mostraram para ele nas escrituras antigas, e ele começou a entender da seguinte maneira: se esses profetas, se esse Deus conseguem determinar o meu nome 200 anos antes, então tudo que eles falaram vai acontecer. E isso fez dele uma pessoa muito mais temente ao Deus de Israel do que ele já era. Então, essa primeira afirmativa precisa ser compreendida nesse contexto. Ser descendente de poderosos é um talento que tinha Belsazar, um talento que tinha o rei Ciro.
Mas esse talento precisa ser exercido com reverência e temor ao Senhor. E ainda acrescento, como todos os talentos que recebemos. Um segundo ensinamento nessa lição: zombar de Deus é plantar castigo e vergonha para si e seus dependentes. Naum capítulo 1, versículo 3, diz: Deus não tem o culpado por inocente. Ora, como eu disse, Nabucodonosor, ele estava até profetizado que seria ele que haveria de derrotar o que restava do exército, do reino de Israel. Enfim, que ele iria dominar sobre o povo de Israel. Isso tudo estava profetizado, principalmente pelo profeta Jeremias. Ele chegou lá, ele levou cativo o rei, mas nada disso importava para Deus, porque estava profetizado que era para ser dessa forma mesmo. Deus estava aborrecido, a gente pode usar esse termo, com os reis, com os principais lá daqueles reis em Israel, porque estavam idólatras, não observavam os mandamentos de Deus, enfim. Nabucodonosor, no entanto, não precisava pegar os utensílios sagrados e trazer para a Babilônia. Ainda assim o fez. Deixou lá no templo pagão, o que já foi uma falha, já foi um erro de Nabucodonosor, e deixou para lá. De uma forma ou de outra, a história do livro de Daniel vai falar bastante sobre Nabucodonosor, mas ele acabou, ao final de seus dias, compreendendo a grandeza do rei, do Deus de Israel. O que não acontece com Belsazar, seu neto, que quando chega ao poder, resolve profanar todos aqueles objetos. Ora, então, o que a gente observa? O que Nabucodonosor plantou ao trazer os utensílios sagrados para onde não devia, acabou servindo de laço para ele mesmo, Nabucodonosor, e muito mais para seu neto, que perdeu o reino e a própria vida. O terceiro ensinamento: Deus cumpre com sua palavra e as escrituras demonstram isso. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a parte B, deixa isto muito claro, né? E Daniel se apoiou, podemos assim dizer, exatamente num texto sagrado escrito pelo profeta Jeremias. Bom, componente do livro de Jeremias, né? Senão os teólogos aqui vou me apertar, né? Porque, ao que tudo indica, o livro de Jeremias foi escrito por Baruque em todo ou em parte, enfim. Mas o Daniel se apega a um texto do livro do profeta Jeremias para dizer que estava próximo o tempo do povo de Israel voltar a Judá. E o quarto e último ensinamento: Deus responde às orações de seus fiéis. Daniel orava. Assim está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu deixei claro que a oração é um fundamento muito importante, mas o outro fundamento é a comunhão com Deus. Daniel tinha os dois fundamentos. Então, observe esse versículo e o seguinte, eu vou repetir. Provérbios 28 e 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Em outras palavras, orar não vai adiantar nada. Por outro lado, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui fala dos 24 anciãos que estavam servindo diante de Deus. É um dos itens da visão que o apóstolo João teve antes e acabou escrevendo o livro do Apocalipse. Amém? Se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então, se ainda não fez, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. A menos isso, para ajudar o vídeo a ganhar relevância, enfim. E também isso edifica a todos nós. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.